Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Boa tarde aí para todos vocês que estão pelo podcast. Vamos lá, né? Hoje eu vou fazer aqui um apanhado das perguntas mais feitas por todas vocês, ou seja, que se repetem muito, né? E que talvez você agora esteja pensando assim, acho que eu vou escrever isso aqui para Carla, vou fazer essa pergunta para ela. Ó, tá aqui a resposta, né? Então a gente vai falar hoje sobre as 6 perguntas mais feitas. Tem uma perguntinha em especial que eu vou fazer um vídeo a respeito disso, porque tem muito conteúdo para respondê-la, tá? E eu espero que você, então, tenha algum norte, né? E sabendo que você tem essa resposta, não é que você vai resolver seu problema inteiro. Infelizmente, eu tenho que ser a portadora dessa notícia para você, tá? O problema inteiro não se resolve com uma resposta de uma pergunta. Ele se resolve com um processo de superação. Se você acredita que você vai resolver seu problema com uma única resposta, lascou-se para você, que você só tá se enganando. Daqui a pouco esse problema ele volta a cavalo e ele te pega de novo na curva, porque você não vai aprender a como se reestruturar, se fortalecer para você poder de fato tomar decisões que vão mostrar, né, um comportamento de autorrespeito, imposição de limites, enfim, tudo aquilo que envolve, né, uma situação de traição, tá? Então, tem aqui a sua resposta, mas entenda que ela é um SOS para você, que é para começar a te dar um alíviozinho aí no coração, tá? Bom, para você que caiu aqui de paraquedas, não sabe nem do que eu tô falando, vamos lá. O meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher. Eu também trabalho com o treinamento do comportamento e da comunicação da família, tá? E aqui nessa temporada a gente está falando sobre superar a traição. Como é que você supera essa traição que possa ter ocorrido aí com você? Não sei se você está me assistindo e aconteceu com você, né? Então, como é que você faz esse processo acontecer, tá? Bom, se você, então, não está inscrito aqui nesse canal, se inscreva, aperta o sininho aqui para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal, porque a gente tem vídeo sempre falando sobre as relações conjugais, como eu disse, nessa fase agora do canal a gente está falando sobre a traição, porque a gente vai numa crescente, mas aqui tem mais de 400 vídeos falando sobre relacionamentos conjugais, inclusive traição, né? Tá? Então, fica ligada aí que a gente tem sempre conteúdo bem bacana aqui pra você, tá? Outra coisa é, compartilha aí com aquela amiga que você sabe que ela tá passando por isso. Não é com você que tá acontecendo? Então faz o seguinte, assiste o vídeo para você saber como ajudá-la, mas compartilha com ela também para que ela se inscreva aqui e ela seja ajudada, né, apoiada por uma profissional de verdade dessa área, tá bom? Bom, deixa seu like, que assim você ajuda bastante aqui o canal, você me incentiva a fazer mais vídeos, que eu já falei no outro vídeo, eu falei, gente, eu vou parar de fazer vídeo, que esse povo assiste e me manda um monte de pergunta, né? Eu sei que vocês assistem, porque aparece lá pra mim o número de views e o bando de pergunta que vocês me mandam, né, no privado, mas like mesmo que é bom, vocês não deixam. Deixa seu like aqui, menina, que não custa nada, é de graça, deixa aqui, faz favor, né? Que você ajuda aqui o canal, tá bom? Bom, outra coisa é, então, deixa seu comentário também, que eu vou adorar saber o que você tá achando dos vídeos, se eles estão te ajudando, ou deixa sua dúvida, sua pergunta, né? Quem sabe eu não faço também um vídeo para te responder, eu até te respondo por aqui mesmo, tá? Outra coisa é, me segue lá no meu Instagram, @carlacunhapsique, tá? Psique de psicanalista, tá bom? Com C no final. Me segue lá, tá? Porque lá acontece coisa todo santo dia, tem live acontecendo também, e aí você tem mais uma oportunidade de falar comigo, tá? E aqui abaixo, na abinha de descrição desse vídeo, tem todas as formas de você poder fazer contato comigo, tá? E saber mais a respeito do meu trabalho. Tô com um pigarrinho aqui, desculpa, vamos lá. Vamos continuar esse vídeo que você merece essas respostas. Não será isso aqui na minha garganta que vai me impedir de te responder. Bora lá! Então vamos lá. Desculpe mais uma vez. Como superar uma traição?
né? É o seguinte, essa é a primeira pergunta que vocês fazem direto, que é também o tema, né, do meu processo aqui, né? Supere a traição. A traição, né, ela é um trauma, é um corte que acontece na vida de uma pessoa, tá? Esse trauma, a gente chama de trauma, de corte, porque a pessoa, ela acreditava que ela vivia uma determinada vida e de repente acordos, valores internos dela são mexidos e quebrados. Então você casou com um determinado acordo, né, com essa pessoa, dizendo para ele, olha, traição para mim é isso, é aquilo, aquilo outro. Isso aqui não é traição não, isso aqui tá beleza, tá tranquilo, eu não vejo dessa forma, ou eu vejo tudo como sendo traição, né? Vocês tinham acordos e esse acordo ele foi descumprido. E quando esse acordo é descumprido, não vem só uma frustração e uma revolta por você ter perdido o resultado do seu acordo, né? Não é um acordo comercial que você fala, pô, você foi lá e você descumpriu o nosso acordo, agora olha só, né, que bagunça que você fez, porque se você descumpriu o acordo, a gente deixou de ganhar, deixou de fazer, deixou de acumular, deixou ou perdeu coisas, né? Isso acontece num acordo comercial, né? Dentro do casamento, você também deixa de ganhar coisas, perde coisas, você bagunça coisas, coisas se perdem no meio do caminho. Só que não é tão prático assim, né? Porque existe uma coisinha chamada quebra dos valores internos. Porque quando o outro vira para você e diz, olha, fui desleal com você, ele tá quebrando algo dentro de você. Porque você acredita que lealdade, fidelidade, companheirismo, verdade, né, honestidade, tudo isso que são valores internos que estão relacionados a um acordo, né, matrimonial, isso tudo está sendo abalado. Você começa a se perguntar, né? Onde foi que eu disse para ele, onde foi que eu mostrei para ele que ele poderia ir além do que ele foi, né? Você começa a se questionar, né? Onde foi que eu não deixei claro que lealdade para mim era uma linha curtíssima, ele não podia ter ido até ali. E aí você se questiona você, né, em segundo plano, na verdade eu pulei aqui, que eu tinha que ter falado dele primeiro, mas eu falei primeiro de você. Você se questiona tudo isso, né, e aí você começa a questioná-lo, né, dizer, mas por que você fez isso? O que foi que você viu na outra? O que foi que aconteceu? O que foi que não sei o que? O que está acontecendo? Em geral, ele não tem nenhuma resposta para te dar. Porque, em geral, a traição do homem, ela é uma traição que está pautada no desconhecido dele, né? O que é esse desconhecido dele? É um ser que vive dentro dele que ele nem sabe que vive, que é o eu interno dele. Os homens, infelizmente, né, dessa nossa geração, vamos botar assim, da geração que nasceu, que é a que eu atendo em geral, né? É uma geração que nasceu dos anos mais ou menos de 1970, até meados de 1990, assim, eu acho que mais novinha aí que eu atendi tinha 22 anos, né? Então, assim, vamos botar aí que a gente tem diferenças de décadas, né? A galerinha aí que nasceu a partir de, né, 1989 e tal, até 90, eles já tem uma outra vibe de pensamento. Mas a galera para baixo, né, tem uma estrutura de pensamento de matrimônio que é completamente diferente, né? E que na verdade, pra gente que tá vivendo a nossa geração, pra gente, eles é que vivem o diferente, né? Mas é um pessoal, né, que foi criado com outras bases, né, com outras crenças, né, que homem tinha que fazer isso, homem tinha que fazer aquilo. A galerinha que nasceu de 1989, 90 e tal, ele já tem mais bem dividida essa situação, né? Homem pode sim fazer isso, pode chorar, pode fazer não sei o quê, mulher pode fazer isso, lugar de mulher onde ela quiser, né? Pra gente não é natural, né? É assim, é normalizado. A gente teve que aprender isso
e normalizar isso dentro da nossa vida. Não é natural, porque na minha geração, pelo menos, né, que eu sou de 1978, na minha geração, homem não chorava, né? Os meninos voltavam para casa da escola e se tivesse apanhado era capaz de tomar uns cascudos dentro de casa, porque não tinha que apanhar na escola, tinha que ter batido. Então eram outros conceitos de educação e de crença, tá? E isso faz com que esse homem, né, de 1970 e pouco, né, que hoje tem 40 e poucos anos, esse homem de 1980 e pouco, que hoje tem 30 e poucos anos, né, ele entenda que ele tem que resolver os problemas dele sozinho e ele dificilmente procura ajuda terapêutica, tá? É um negócio assim muito difícil. O cara tem que ser muito evoluído para ele dizer realmente preciso de um tratamento terapêutico, preciso procurar profissionais de terapia, né, psicanalistas, psicólogos, para me ajudar com esse ponto, com esse buraco que eu tenho dentro de mim. Em geral, quando eles vão é porque já deu muita M na vida deles, eles já perderam tudo aquilo que era muito importante para eles. E aí eles veem que, tipo, era isso que eu tinha que ter feito, então agora eu vou fazer. Eles começam lá do fim, né? Em geral, é o que acontece quando eles procuram. Mas a maioria não procura nunca mesmo. E eles vão ficar com esse buraco interno dentro deles, que vai fazer com que eles traiam, tá? A traição do homem, ele acontece por esse motivo. Existe um buraco interno que não é preenchido. E já as mulheres, elas não têm tanta necessidade de trair, porque elas já sabem como e onde procurar ajuda para preencher os seus buracos emocionais. Então ela não precisa provar que ela é boazona pegando o rapazinho que tá malhadão lá para ela usar de troféuzinho para ela, para mostrar para as outras que ela é capaz de pegar um garotão malhado de six-pack, né, de 6 gominhos na barriga. Ela não precisa disso porque ela sabe onde procurar as questões dela internas, né, e resolver essas questões de falta, né? Ai, tô querendo aparecer muito agora, então por que eu tô querendo aparecer muito? Ai, vou pegar um garotão para botar do meu lado de gominhos para eu poder aparecer para as minhas amigas, ou eu vou resolver lá com a minha terapeuta? Por que eu tô com essa necessidade? Por que eu tô querendo, né, tanto assim ser vista, né? O que tá faltando dentro de mim que faz com que eu queira chamar tanto atenção assim? A mulher, ela vai se questionar isso e ela vai ao terapeuta, né? O homem não vai. Ele vai pegar a mulherzinha lá de cabelão lá, tal, bumbum na nuca e não sei o que, e vai botar como troféu, tá? Então, é um comportamento de uma geração que eu espero que, né, das gerações de 90 para cima já estejam bem mudadas mesmo, né? Hoje em dia a gente já vê meninos, crianças, né, vindo fazer, né, as terapias, então isso é muito legal, porque já se está criando essa cultura da terapia para o homem. Mas infelizmente, como eu sempre brinco, né, só existe Rodrigo Hilbert como exemplar ainda aí, né, para quem tem ainda até a idade, né, de 90, né, de 1990, ainda não tem tantos assim no mercado para casar, né? Então, quem tá aí para casar ainda tá com esse probleminha, tá? E aí causa esse estrago todo, causa esse dano todo. Então, para você superar essa traição, você vai ter que fazer um processo, né, de resgate desses limites, desses valores, para você poder se destraumatizar, se essa palavra existe, né? Mas eu tô querendo botar o mais popular possível esse vídeo para você poder compreender, né, que traição é trauma, porque afinal de contas, você foi traída hoje, amanhã você tá pensando, ele saiu de casa, o que ele foi fazer? Ou seja, toda hora você traz gatilhos que fazem com que você reviva a traição dia após dia. Então, às vezes, o cara realmente só te traiu uma noite, só não, que é tudo isso, né? Não é só, não é apenas, né? É coisa pra caramba uma noite, mas tudo bem. Vamos lá. Ele só fez naquele dia, naquela noite. De verdade, ele se arrependeu e tal, mas você está traumatizada. Então no dia seguinte você acorda, ele vai trabalhar, você pensa, não, ele foi de novo encontrar com ela. E ele não foi.
Aí, não, outro dia, não, ele foi fazer não sei o quê, então é porque ele foi encontrar com ela. E ele não foi. Ah, ele hoje não atendeu o telefone, é porque ele foi encontrar com ela. E ele não foi, entendeu? E aí o cara acaba enchendo o saco, e aí, de repente, ele até te trai de verdade, né, de novo. Porque ele não aguenta essa perseguição. E por que tá acontecendo essa perseguição? É porque você virou, então, a controladora das controladoras? Esse processo de perseguição, de controle, de tudo isso é fundo traumático e precisa ser visto. A gente precisa vir pro lado de cá para fazer esse processo, esse treinamento, tudo que envolve, né? Tudo que eu tenho para te oferecer para que você supere o mais rápido possível essa traição e você possa literalmente virar essa página da sua vida. Virar a página da sua vida significa que você vai esquecer? Não, significa que você vai lembrar e você não vai sentir dor nem medo. É isso. Então, se você eventualmente se lembrar que você foi traída, isso não te amedronta e isso não dói mais. Foi algo que passou, foi ruim, passou, acabou e é daqui pra frente. E esse daqui pra frente é algo maravilhoso que acontece com você quando você faz o processo, que se chama retomada da sua liberdade de decidir. Porque uma mulher traída, ela acaba perdendo a capacidade de decidir de forma consciente por aquilo que ela deseja viver novamente. Ou não, né? Que ela quer viver um novo. Ela começa a apenas pensar que ela precisa resgatar e manter aquilo que ela perdeu e que ela não quer perder mais. Então ela fica naquele looping, né, desesperado, onde os comportamentos dela acabam mostrando para esse homem que tudo bem traí-la novamente, né? Que tudo bem dizer que ela é maluca, que tudo bem dizer que ela é isso, que é aquilo, e ela acaba até caindo numa situação, né, de abuso emocional, sem nem esse cara ser um abusador de verdade. Mas é porque ele já tá de saco cheio, porque ela começa a ficar nesse looping e ele começa a tentar se defender, enfim, isso vira uma confusão, gente, você não tem ideia. Então a melhor coisa que tem é você fazer esse processo de superação para que você se liberte disso e finalmente você tenha decisão consciente, né, de que você quer ficar nesse casamento e você vai restaurá-lo e é daqui para frente, ou de que tudo bem, passou a fase desse casamento. Foi bom, tá tudo certo, né? Mas você agora quer ver o novo, quer ir para uma vida solo, onde você vai conhecer o novo. E você não vai ter trauma de ficar, ai, porque um dia alguém me traiu, meu marido me traiu, meu ex-marido, meu não sei o que lá, então agora eu não consigo me entregar um novo amor, aí não sei o que, aí você começa a namorar e você fica maluca do namoro. Para, né? É isso. Superar a traição é isso. Como lidar com a outra? Não lidando. A outra, a gente não lida, tá? A outra, você não lida com ela. No momento que você se coloca à disposição da outra, porque você acaba se colocando à disposição da outra, você não vai atrás da outra pegar satisfação, não. Você que acha, bobinha. Quando você liga para outra, quando você diz, olha, ele tem família, ele tem filhos, olha, você não tem vergonha, sou cretina, só isso, só aquilo. Quando você faz isso com a outra, o que você tá fazendo no final das contas é dizendo para outra o seguinte, olha, ele é um traste. Mas esse traste, essa porcaria aí, né, que eu tô falando pra você, que me traiu, vai trair você, vai fazer, vai acontecer, é o que eu quero, é o que eu mereço, é o que eu quero dentro da minha casa. Larga ele e deixa pra mim. Então fica muito esse papo de que, porque a outra, ela tá comendo os meus restos, a outra, ela tá pegando os meus restos, a outra, não sei o quê. Isso daí é só o seu pré-consciente querendo aplacar aí o seu consciente para você não sofrer tanto, mas isso não é verdade. Quem tem o resto é você. Quem tá querendo essa porcaria de volta aí é você.
Porque você liga para outra e você fala, olha, ele é um traste, ele é uma porcaria, mas eu quero ele de volta, larga ele e deixa para mim. Mesmo que você já tenha tirado 5 mordidas dele, devolve. É isso que você está fazendo. Então não acredite aí nesse consenso popular de que a outra tá levando o seu resto. Tá não, querida. Porque quando ele foi lá atrás dela, ele tava inteirão. Ele saiu de perto de você para pegar a outra porque ele tinha um vazio dentro dele, né? E que muitos deles dizem que esse vazio tá ligado àquilo que eles não tinham dentro do casamento. O que não é uma verdade também, tá? Mas quando a gente está falando de senso comum popular, ele diz assim, porque dentro da minha casa eu não tinha não sei o que lá. A minha mulher não fazia isso. Eu estava incompleto. Então agora eu tô procurando com outra como ficar inteiro. E aí a outra vai lá e dá o que ele acredita que é o que ele vai fazer ele ficar inteiro. Bobinho, né? Que a gente já viu que na verdade ele tá com um buraco existencial e emocional imenso dentro dele, que não vai ser essa pobre outra que vai conseguir acabar com esse buraco dentro dele. Só que nesse dito popular, né? Nesse enredo que foi criado, se você parar para prestar atenção, dentro desse enredo, né, de que se ele não tinha em casa, ele foi procurar na rua, quando você pede que a outra te devolva, o que você está dizendo é, eu quero o seu resto. Cuidado com o que você faz com a outra, porque todas essas marcas, né, tudo que você faz com ela, de falar, brigar, gritar, se esgoelar, isso vira uma marca para você, tanto emocional, que empilha uma emoção negativa, um sentimento negativo e que aumenta o seu trauma, quanto uma marca social, porque as pessoas te julgam. Carla, não tô nem aí para o que as pessoas falam. Tá não, bobinha, você tá aí sim para o que as pessoas falam. Eu vou te contar uma história de uma aluna minha que ela foi falar com a tal da amante e fez exatamente esse papel de larga ele tem família, eu tô aqui tentando restaurar meu casamento e não sei o que, não sei o que lá, papapá e tal. E isso ela estava na primeira ou segunda aula do curso, já tinha sido dito, não faça. Mas ela não se aguentou porque todas as amigas são um problema, batiam no ouvido dela que ela tinha que quebrar a outra no meio. Então ela foi achar que ela estava sendo civilizada de não fazer isso com a outra, mas que ela ia telefonar e ela ia falar com a outra. E a gente já tinha falado para ela, não tome atitude nenhuma, você tem que fazer o curso, vai se restaurar. Ela desobedeceu. O que aconteceu? A filha dela mais velha já estava, né, de saco cheio daquela confusão toda que acontecia dentro da casa e a garota era uma adolescente. O pai, que também já estava mais para lá do outro campo do que para dentro da família, né, ele pegou a mais velha e ofereceu para levar a menina para conhecer a amante. E nisso que a garota foi conhecer a amante, como que a amante se apresentou? Equilibrada, bonita, plena, falando baixo, divertida, interessante, maravilhosa. A garota, adolescente, saiu encantada com aquela mulher linda que levou presente, tratou ela bem. E aí, quando chegou em casa, a mãe foi fazer um inquérito com a garota até o ponto que a garota disse para a mãe: mãe, você é louca, a mulher é maravilhosa. Você imagina para uma mãe ouvir a filha dizer que a amante é maravilhosa e ela é louca? E por que essa filha falou que ela é louca? Porque essa filha assistiu o comportamento dessa mãe desesperada, fazendo besteira atrás de besteira, porque o pai a traiu. Ela assistiu essa mãe se desrespeitar, se humilhar, trazer marcas para a vida dela. E ela fala assim, eu não quero viver isso que a minha mãe vive. Olha que loucura que a minha mãe vive. Que doideira. Pobre coitada, se humilha, bate cabeça, um monte de coisa, não sei o quê.
E a amante, nossa, mulher cheirosa, chique, maravilhosa, educada, equilibrada. Se bobear, a garota vai até querer ser amante daqui a pouco, porque, né? Com o exemplo que ela tem em casa, o exemplo que ela teve da amante, ela vai falar, nossa, do outro lado é bem bacana, meu pai tem toda a razão, né? Enfim, não foi esse o desfecho, graças a Deus, foi outro desfecho, enfim, muito bom, muito melhor, né? Mas se esse papo continuasse, eu não tenho dúvida que essa adolescente, por exemplo, ela ia olhar para essa amante e ela ia mirar na amante como exemplo e não na mãe, né? Não digo que ela viraria amante de outras pessoas na idade adulta, mas em olhar para esse comportamento e falar, gente, essa pessoa é legal, é divertida, é engraçada, é feliz, é equilibrada, ela traz felicidade pro meu pai. A minha mãe é uma louca, desvairada, que bate cabeça, que diz que vai quebrar a mulher, que vai fazer, que vai acontecer, que não sei o que lá, que inferniza a vida de todo mundo o dia inteiro, que um dia ela tá triste, um dia ela tá ansiosa, um dia ela tá não sei o que, um dia ela tá não sei o que lá. Olha só, né? Então, não lide com a outra. A melhor forma de você se poupar e verdadeiramente cuidar de restaurar o seu casamento ou de decidir sair sem traumas dele, né, mais do que você já teve, né, porque você vai verdadeiramente superar esses traumas e aí você vai ter uma vida onde você vai poder decidir se você quer ter outro cara e você não vai ficar louca da observação do celular, né, e tal. Você só vai conseguir fazer isso se você minimizar as bobagens do meio do caminho, né? De um processo de traição que acontece, né? De muitas irem atrás da amante, de não sei o que e tal. E você não angariar essas histórias, tá? Para você que já angariou, como você viu, a gente resolveu a vida dessa aluna, né? Então deu tudo certo para ela. Que bom, fico muito feliz por ela, pela filha, por tudo. Mas não precisa. Por que você vai fazer isso? Porque as suas amigas estão falando que você tem que fazer, que você tem que... As suas amigas não foram atraídas. As suas amigas não dormem de noite com essa dor no peito. As suas amigas, inclusive, muitas das vezes saem com os maridos para passear e têm te deixado sozinha, porque afinal de contas agora você tá na berlinda que elas não sabem se você vai ser separada, divorciada, o que vai virar a tua vida. Então, para de ouvir besteira dos outros. Tem vídeo aqui no canal falando sobre as amigas que atrapalham a sua vida, tá bom? Corre aí no canal depois. Pergunta 3. Nossa, mas esse vídeo vai ficar grande, hein? Pergunta 3. E quando a traição tem frutos, né? Ou seja, quando descobre que tem um filhinho, uma filhinha a caminho ou já tá lá bebezinho, né? Se você superou a traição, você vai decidir o que você vai fazer. Ficar e restaurar seu casamento ou cair fora. Se você cair fora, você não tem que lidar com essa criança, com essa mulher, com nada, né? Não é problema seu. Não existe. Não existe, né? Ah, mas os meus filhos vão ter que agora vivenciar uma história de serem irmãozinhos do bebê dessa mulher, tá? Tudo bem? Paciência. Se você tá separada, essa página virou, eles têm um irmão agora. Paciência. Você é obrigada a ir olhar pra cara da criança, bater palminha de 1 aninho de idade? Não. Não, você não é obrigada a nada. Os irmãos querem ir na festinha de 1 aninho? Vão, mamãe não vai, olha, se divirtam, que seja um dia maravilhoso, muito bacana, não sei o quê. O importante é você saber se a outra trata bem seus filhos e se ela não tá fazendo, né, boicotagem com seus filhos. É como qualquer separação onde as pessoas se separam e reconstroem suas vidas, tá? Ponto. Agora, se você resolveu que você vai restaurar o seu casamento, né? Quando a gente decide pela restauração, né? Quando a pessoa decide pela restauração, ela tá lidando com um homem que agora ela reconhece, né? Quando ela lida com um homem que ela reconhece, está já dentro do novo acordo matrimonial, como é que essa criança será tratada, como é que essa mulher será tratada. E aí vai funcionar, né, na maioria dos casos, como, por exemplo, o que acontece infelizmente, né, assim, eu vou ter que te dizer infelizmente porque
não era a sua posição, né? A sua posição é de um primeiro casamento. Você é a mulher do primeiro casamento e único, né? Porque vocês estão restaurando. Mas, né, na rotina da vida de vocês, vai funcionar como se você fosse, imagina, tá? Sem drama, tá? Muito cuidado que eu vou falar aqui, mas é sem drama. Como se você fosse o segundo casamento. Ele tá lá com você, ele tá com a família de vocês, com os filhos de vocês, e essa mulher que tem esse filhinho vai ter um acordo com ele, né? Em que essa criança vai visitar papai, né? Porque não pode acontecer também uma alienação parental, não pode acontecer também como é que se chama? Esqueci o nome agora, que você, né, você não... Chato de esquecer o nome do vídeo, mas eu não vou parar esse vídeo não. Que você começa a ter um afastamento emocional da criança, né? Ele é o pai da criança. Já fez a bobagem, né? A criança não é a bobagem foi ele ter, né, não ter se cuidado, né? A criança é um presente de Deus, não tem nada a ver com essa história. Então, tá lá, ele não pode ser um irresponsável, irresponsável emocional com essa criança, né? Então, vai ser tratado como se fosse as crianças do primeiro casamento, né? Uma criança do primeiro casamento, o que acontece com ela? Ela vai visitar papai de 15 em 15 dias, uma vez na semana, não sei qual é o acordo. A mãe vem? Não, a mãe não vem. Não é assim? A criança vai sozinha, a mãe não vem, a criança vai só para casa da família do pai, né? Não é a nova família do pai? Vai funcionar exatamente igual. Eu sei que é dolorido você ouvir que eu vou ficar numa posição de segunda família. Não, eu só quis trazer para você o olhar, né, de como é que essa dinâmica acontece. Você é a primeira família, né? A criatura que se enfiou lá com ele no meio, né? Quer dizer, ela também não tem a culpa dela, não, assim, total. Porque se você for parar para prestar atenção, não foi ela que traiu você, foi seu marido, né? Mas é para você entender essa dinâmica, tá? Então, nesse novo acordo de restauração do casamento, vai ter esse acordo que quanto mais judicial ele for, melhor para você. Porque aí se tem um juiz determinando que essa criança vai visitar no dia tal, da hora tal a hora tal, e que ele vai pagar a pensãozinha lá, a escolinha, sei lá qual é o acordo, não sei o quê, menos problema você tem e menos possibilidade ele tem de ficar olhando para a cara da mulher, né? E aí você também fica mais tranquila, né? Se bem que eu tô falando isso porque você tá ouvindo esse vídeo sem ter superado a traição. Porque se você supera a traição, você nem pensa que ele vai olhar para a cara da mulher que não sei o que, não sei o que lá. Hoje é dia dele buscar a criança lá ou da mulher trazer a criança. Tá bom, vai ser assim. Como se você fosse a segunda esposa que tá esperando, tipo, aquele primeiro casamento acabou. Então, assim, por que eu vou ficar maluca pensando que ele vai pegar a criança? Ele já terminou, ele terminou com ela porque já não deu certo. Ele optou por ficar comigo porque ali já não deu certo. Então, por que eu vou ficar pirada porque ele foi buscar uma criança e vai trazer para minha casa, ou que a gente vai fazer um passeio, ou que não sei o quê? Outra coisa é você tratar bem essa criança, né? Trate bem essa criança, porque ela não tem nada a ver com o problema que esse pai arrumou, né? Na vida dele. E além de você ter você consegue, né, um ponto a mais. Eu não digo que você vai se tornar uma pessoa que vai amar essa criança como se você fosse a mãe dela, e aliás, eu nem recomendo, você é a madrasta dela de qualquer forma, né? Nem recomendo que você entre nessa vibe de forçar a barra, a não ser que seja um amor mesmo daqueles incondicionais, né? Que ele vira o filho do seu coração, a filha do seu coração, né? Que aí tudo bem, beleza, mas forçar a barra para você virar a mãe, mais mãe do que a outra mãe, tu tá arrumando história para você ter contato com essa mulher. Quanto menos mãe dessa criança você for, e quanto mais mãe ela for, melhor para você,
tá? Porque na sua casa ele vai aí, ou ela vai aí um fim de semana, vai se divertir, vai ser um fim de semana diferente para você também. E ótimo, sabe papel de pai que não tem limite, que a criança adora brincar com ele e a mãe que vira o carrasco? É o seu papel. A criança tá indo aí para se divertir, para passar um fim de semana gostoso, legal, não sei o quê. É problema da mãe se vai educar, é problema da mãe se a criança tá doente, é problema da mãe se isso, se aquilo, se não é problema seu. Quanto menos você se envolver na vida da criança como estrutura de vida e deixar essa mãe ser mãe, melhor para você, porque você não angaria comparativos se você tem filhos com ele, tá? Não cai no buraco de, porque nisso ela é melhor que você, nisso você é pior, nisso você é melhor que ela, porque quanto mais comparativo acontecer, vai chegar uma hora que vocês não vão se bicar de jeito nenhum, vão se odiar muito mesmo, e aí a sua superação do trauma da traição vira outra coisa para ser superada, que é um comparativo de quem é a melhor mãe, né? E aí vocês vão acabar se falando. E aí para vocês se falarem, você perde. Você que vai sair humilhada dessa história, porque ela abre a porta para ela poder choramingar, fazer a vítima, e se ela quiser uma família, porque agora, né, ela tem um filho, não sei o que, papapá, tem toda aquela discriminação social, né, de ela recomeçar a vida e tal. Existe, gente, desculpa, você vai dizer assim, nossa, não sei o que, é a realidade. Eu não passo pano aqui, tá? Quem é mãe solo sabe sim, tem mãe solo que decidiu sozinha, não tem nada a ver com o homem, foi lá, fez inseminação. E se você ouve essa mãe falando sobre os momentos dela de solidão, você vai ver que é pura discriminação. Saiu recentemente até uma matéria sobre uma atriz que foi decidir ser mãe solo, de óvulo e sêmen congelado e não sei o que. Ou seja, eu não entendo muito disso não, tá? Desculpa a minha ignorância. Mas ela foi ser mãe solo, né? Ela não teve relação com nenhum homem. Ela fez uma inseminação artificial. E ela foi ter o bebê dela e só o fato disso ter acontecido com ela, ela sentiu a perda das amigas. Ela contava que as amigas iam estar com ela, iam apoiar, que a vida dela ia continuar a mesma e essas amigas, picaram a mula. Então existe sim uma discriminação social velada, como tudo, né, de discriminação na nossa sociedade acaba sendo, e que essa mulher enfrenta sim. E que se ela tiver a oportunidade de infernizar a sua vida e você cair no inferno que ela criar para você, ela puxa ele de volta para ela, tá? Então não caia nessa asneira, tá bom? Então para isso precisa de processo. Olha só, de novo, processo, tá vendo? E quando a traição tem frutos, eu já respondi, quando ele leva seus filhos para conhecer a outra. Bom, por acaso, eu já respondi aqui a pergunta, né, dos seus filhos conhecer a outra, contando a história daquela minha aluna, né? Se você é uma pessoa que tá dentro de casa, no processo de superar a traição, e ele faz essa pataquada de levar seus filhos para conhecer a outra, né? O seu processo de superação, ele já tá ali acontecendo e você já está enxergando dentro da superação que talvez a melhor decisão não seja restaurar esse casamento, porque afinal de contas ele está dizendo claramente para você que ele não quer essa restauração, ele quer a novidade, ele quer ir para fora desse casamento. Só que como você já está no processo, você não entra naquele looping, né, de ficar rodando que, por que ele fez isso comigo, e não sei o que, não sei o que lá, e tal, que ele tá me traindo de novo, porque isso é um absurdo, ele está levando minhas filhas, ele está levando meus filhos, você não entra nesse looping. Você vai conversar com seus filhos e você vai fazer acordos com eles, dizendo o quanto isso dói para você nesse momento, que você tá num processo de superar o que aconteceu, e que você vai botar com eles ali as observações de como é que eles podem te ajudar, né? A que isso não se repita ou que isso aconteça com menos frequência, porque isso te dói muito. Mas isso vira uma conversa equilibrada, onde sua filha, como, né, da minha ex-aluna, ela não vai virar para você e vai dizer, porque a outra é muito mais legal do que você, né? Porque você é louca, mãe. Ela não vai falar, a pessoa não vai falar isso para você, né? Porque você vai ter um outro comportamento, tá?
Então, a resposta tá lá, né, na história que eu contei da minha ex-aluna. Quando ele diz que acabou tudo, mas vive perto da outra. Então, se você supera a traição, né, e eventualmente, por exemplo, a outra é uma colega de trabalho, só mandando algum dos dois embora, né? Quando você supera a traição e você decide, né, porque isso só vai te incomodar se você decidiu por restaurar o seu casamento, né? Você vai ver através dos comportamentos dele para com você, né, o respeito a quem você é. E ele vai começar a colocar essa outra no lugar dela, né, afastada. Ele vai repudiar essa mulher. Se isso não está acontecendo, não existe esse repudio, não existe esse pedido de limite, porque de repente, por exemplo, essa outra ela é superior, ela é de um cargo superior e ela começa a fazer, né, algum tipo de bullying dentro do trabalho com ele ou algum tipo de assédio moral com ele, né, e tal. Se isso pode acontecer, por exemplo, né, porque ela tem um cargo superior ao dele, ele vai ter que criar acordos com ela e pelo comportamento dele com ela, você vai ver. E eventualmente, quando eles querem mesmo superar isso, eles pegam e caem fora dessa empresa. Mas você não pode virar a manda-chuva que vai dizer sai agora dessa empresa e tal, porque não sei se você lembra que tem boleto para pagar no fim do mês, né? Então você, quando tá com a superação feita, você vai confiar. Simplesmente você vai confiar e você vai saber que o comportamento dele é assim e assado, porque afinal de contas, se ele não se comportar do jeito que vocês combinaram, você vai tomar as decisões e as medidas que você sempre disse que ia tomar, mas que você toma de verdade, você não ameaça e não faz, você toma mesmo e cai fora, né? E se tem um processo de superação dos dois, de um acordo de restauração desse casamento, a fidelidade aí ela vai estar bem alta e ele vai conseguir colocá-la no lugar dela, tá? Agora, se tá de trelelê, pode ser que você tenha superado, mas ele não, né? E aí é hora de você observar se você quer ficar dentro de um relacionamento assim, porque a superação ela é sua. É para você superar essa traição e você decidir como é que vai ser. Se ele não tá andando na linha reta como vocês combinaram, o fato de você tá com a sua superação em dia já vai dizer para você, tá bom, já dei a chance, né? É calma, é tranquilo, você não vai passar pelo drama que você tá agora, porque eu dou chance toda hora e acontece não sei o que, sei lá. Você vai, não, eu já dei a chance que eu achava que eu queria dar, né, que ele merecia, era que eu queria ter dado para ele, porque eu queria tentar essa família ainda. Mas ele parece que não tá achando que essa chance é boa o suficiente, então ele tem que ir embora e eu vou viver a minha vida, né? A sua decisão, ela é tomada por você. Gente, não tem nada mais fantástico e libertador do que você tomar a sua decisão por você, tá? Outra coisa qual a diferença entre um relacionamento abusivo e uma pessoa, na verdade, folgada? Essa é a última pergunta, ela é enorme e a gente já tá com um vídeo de 43 minutos, então assim, eu vou fazer um outro vídeo para explicar isso para você. Mas a diferença básica que você tem que saber é o seguinte: quando você tá dentro de um relacionamento abusivo, né? E aqui a gente tá falando de um relacionamento que tem traição. É um relacionamento que ele toda hora, ele sabe que ele pode voltar, ele te trai, você desculpa, perdoa, sei lá o que é que você diz pra ele. E aí ele volta, diz que vai dar tudo certo, que vai acontecer tudo direitinho. Só que quando ele volta, ele começa a colocar a sua autoestima pra baixo. Eventualmente, ele traz pra você que ele foi fazer isso porque você não tem bumbum na nuca, porque você tá velha, porque você não faz isso entre quatro paredes, porque você é isso, porque você é aquilo, porque não sei o quê.
ele começa a fazer uma manipulação da sua autoimagem e da sua autocapacidade de fazer as coisas, né? Da sua autoconfiança. Ele começa a abalar isso, e aí você permite que ele entre na sua autoestima sem querer, porque como ele tá entrando, né, falando para você coisas ruins sobre a sua imagem, coisas ruins sobre a sua confiança, né, sobre o que você faz, sobre o que você aparenta, ele começa a mexer dentro daquilo que você é. Vira uma tortura psicológica. Ele começa a colocar dentro de você algo que você não era, mas ele apresenta como se você fosse. E você começa a acreditar que você é aquilo. Então ele diz que você não é nada, que você não merece ser feliz porque você é feia, por exemplo, né? E aí você sempre se achou uma mulher normal, de beleza natural, normal, falar até se dizia, ah, não sou uma beldade, mas eu tô no par, eu sou bonitinha e tal, não sei o quê. Você tinha isso dentro de você, onde você às vezes até se dizia, ah, tô no meio de um monte de amiga bonitona, bacanuda, não sei o quê, mas eu vou compensar sendo outra coisa e tal. Enfim, cada um tem as suas compensações, não vão ficar aqui de hipocrisia que, né, que todo mundo é completão, não é nada, né? Todo mundo tá sempre em busca de melhorar alguma coisa, de compensar alguma coisa que sabe que não é lá, essas coisas e tal. Mas aí ele pega esse ponto, por exemplo, e ele, em vez de dizer para você coisas bacanas a respeito de você, ou concordar minimamente com você, né? Ele começa a te dizer, não, você é feia. Você não tá entendendo. Ninguém olha pra você. Se acabar esse casamento, você vai ficar sozinha, porque ninguém vai te querer. Porque quando vai na rua, quem vai escolher você? Se tem fulana, se tem beltrano. Então, isso é o abuso psicológico, tá? Isso é o que tá entrando nesse abuso. Quando a gente tem um cara que é folgado, né, que ele tá revoltadinho com ele mesmo e ele tá querendo te ofender, ele é uma pessoa que ele até fala essas coisas, mas ele fala uma única vez, assim, é um momento que ele explode, que ele tá de saco cheio, e aí ele fala um monte de barbaridade. Aí você fica chateada, você fica triste e tal, e ele se recolhe ou ele pede desculpas, mas ele não repete esse padrão. Ele não vai achar outra coisa pra te humilhar, entendeu? Ele já entendeu que tipo, putz, fui falar que ela também, né, tá toda barangada, que ela se largou, não sei o que, acho que eu humilhei ela, não vou falar mais de que ela não cozinha bem, não. Então, por exemplo, ele acha que você não cozinha bem e que você embarangou aí por algum motivo. Aí ele vai lá e fala pra você, ah, porque você é isso, você é aquilo, você tá feio, você não sei o quê. Aí fala, putz, peguei pesado. Não vou ficar falando no ouvido dela que a comida dela é uma droga, que não sei o que não sei o que lá. Deixa eu me recolher porque eu fiz besteira. Então esse é o folgado. O abusador psicológico, você não presta pra nada. Que inclusive a gente não sabe o que ele tá fazendo com você se você não presta pra nada. Mas ele não te larga, entendeu? Ele não deixa você sair da garra dele, né? E o pior, elimina o seu ambiente social e familiar, né? Do seu núcleo familiar. Então você fica na mão dele, você não tem para quem correr. Geralmente, inclusive, eles incentivam você no início a ser dependente financeira dele, né? Diz, não, agora a criança nasceu, fica tomando conta da criança que eu banco tudo e tal. E nessa história, né, ele pega e ele tem total controle da sua vida, financeiro, familiar, nuclear, né? Porque ele sabe quanto você fala com a sua mãe, com o seu pai, não sei o quê. Em geral também a pessoa que é abusada emocionalmente, ela acaba se envergonhando daquilo que ela ouve e chega uma hora que ela deixa de compartilhar com a família dela também as atrocidades que ela ouve, né? Porque ela tem vergonha e ela tem medo que alguém até diga pra ela, ah, então, a gente nunca falou nada pra você, mas ele tem razão. Ela tem medo de ouvir isso e ela também tem medo que essas pessoas se revoltem, se magoem, né? E ela cause mais dor nessas pessoas. Tem as duas vertentes, tá?
E ela tem vergonha, né? Ela tem vergonha de falar o que ela passa. Então ela vai se isolando, saindo de perto dessa família, ou a família é colocada para longe dela de alguma forma, né? Ele vai colocando na cabeça dela que eles se falam demais, que ela é dependente demais dessa família, que toda hora ela fala com a mãe dela, que toda hora isso, toda hora aquilo. Tem mulher que toda hora fala mesmo que precisa de um pouquinho de independência, mas nesse caso aqui a gente tá falando, né, do preparo para o abuso acontecer. Então o preparo é assim, tá? E aí também ele vai falando mal das amigas, que essa amiga não presta, que essa amiga é isso, que essa amiga é aquilo, essa amiga é divorciada, você é casada, né? E aí começa os preconceitos sociais primeiro, né? Porque como eu falei, né? Tem aquele senso comum do preconceito velado, e aí ele explicita esse preconceito velado como sendo algo para você se afastar, porque senão você vai se misturar. E depois ele começa a minar as características das pessoas, né? A dizer que aquela não presta, que aquela faz isso, que essa é indecente, que essa não sei o quê, que você não é, você é uma mulher decente, você não sei o quê, não sei o que lá. Ele diz que você é boa pra caramba pra poder botar as outras lá no chão pra dizer que você não pode estar com elas, né? Porque se você é boa pra caramba é porque ele também é bom pra caramba e o resto é uma droga. Só que depois que você tá sozinha, você vira um lixo, né? Porque ele começa a dizer pra você coisas horríveis a seu respeito, que não é verdade. Acredite, não é verdade. Isso que ele fala não é verdade. É uma forma dele te manipular e ele conseguir fazer o que ele deseja lá na mente que tá dodói dele, tá bom? Bom, essas são as 6 perguntas que vocês mais fazem aqui pra mim e eu espero que você tenha tido a sua resposta. Eu tentei fazer ela o mais completa possível num vídeo que tá enorme, mas que para cada resposta, se você for observar, não tá tão grande assim não, né? Bom, para mais perguntas, para você tirar dúvidas, não hesite, mande lá aqui no meu canal, aliás, né? Aqui nessa barrinha que tem abaixo do vídeo, é só você clicar nesse triângulozinho que é da descrição do vídeo, tem um link ali falando a respeito do meu trabalho, as formas como você pode ter atendimento, quando você pode participar de um curso, de um treinamento, tá? Então, vem pro lado de cá que a gente resolve isso rapidinho, a gente encurta caminho. O profissional da área da saúde mental e emocional, ele tá ali para te ajudar a encurtar esse caminho e te levar para o resultado que você quer. Então, vem pro lado de cá, porque trauma de traição é difícil, né? Viu o que eu te falei lá no início, né? É difícil pra caramba de você resolver esse negócio sozinho. Você já tinha que estar muito boa, preparada para poder encarar isso. Então, em geral, não é o que está acontecendo, a gente te prepara para você resolver e ser liberta, decidir novamente pela sua felicidade. Se você fica e restaura, se você cai fora e vai viver a sua vida sem olhar para trás. Grande beijo aí no coração. Segue a gente lá no Instagram, @carlacompsic, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.